Farias, na teoria da comunicação, quando a gente une isso para leitura política, existe a criação do inimigo útil, né? É um discurso quixotesco, olha, eu aponto uma ameaça, não necessariamente ela existe, mas eu vendo que eu sou o salvador dessa ameaça. O Trump usou muito a China, né? Ele falava que o Biden é o friend of China e tudo mais. Como é que... Queria a tua avaliação sobre essa construção do inimigo útil, que deu uma sumida por enquanto. A ideia de você ter o conceito teórico do paradoxo da escolha é fundamental, né? Então, você precisa deixar muito claro que você tem dois pontos. Então, um discurso de polarização, o discurso de que eu preciso vender um problema ou criar um problema para depois vender uma facilidade, uma solução, é algo que talvez esteja muito mais claro nos discursos do Trump, inclusive com a utilização das fake news, da desinformação, da misinformation, que ele usou durante muitos anos, durante todo o governo dele. Então, ele foi muito habilidoso em relação a construir inimigos úteis, né? Então, essa ideia de sempre combater a China, de ter, assim, aquele elemento polarizante, vem sendo melhor utilizado por ele do que o Biden. Até porque o Biden tem uma ideia de política internacional talvez um pouco mais estruturada e mais estável do que o Biden, do que o Trump, perdão. O Trump realmente ele quer chegar para fazer grandes transformações. E positivamente para o mundo isso não é positivo, né? Machado, a maior relação comercial entre dois países da história é entre China e Estados Unidos. O Trump fala, não, eu vou fechar um pouco das portas com a China. Isso é factível? É factível pelo seguinte, Estados Unidos e China, como você colocou, tem uma relação tão ampla que um depende do outro. Exato. Então não adianta muito um querer derrubar o outro. Eles vão ter que fazer uma briga muito mais da narrativa do que uma briga concreta. Mise-en-scène. Mise-en-scène. Porque um depende totalmente do outro. Mas uma coisa importante que você citou é a permanência do discurso. O Trump foi permanentemente falando da China. E ele tem usado isso. E o Biden não tem usado, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, aquilo que é a fragilidade do Trump, que é o negacionismo com relação a coisas tão importantes como, por exemplo, a questão ambiental, a questão do aquecimento climático. Vale a pena mencionar, Machado, que o próprio Trump, se vangloriando no debate em Atlanta, de que ele teria um retrospecto na seara ambiental muito melhor do que do Biden. Especialmente focando na limpeza, enfim, na limpeza da água e também do ar. Ele focou nesses dois quesitos, por assim dizer. Porque é um detalhe dentro de um cenário muito mais amplo. Sim. Porque ele sempre teve uma posição contra os organismos internacionais quando essas questões vinham à baila.